No estudo de hoje e o de amanhã, nós vamos ver como Jesus curou um cego, a cura de um cego. E vamos ver qual foi a repercussão desse milagre. O milagre de curar um cego de nascença. Vejam lá, irmãos, o povo de Israel cria que doenças, males, problemas eram sempre decorrentes de pecados. Portanto, se alguém estava doente é porque ele tinha pecado. Ou se ele não tinha pecado, os seus pais haviam pecado. Essa era a crença popular. E nesse contexto, então, o Senhor Jesus agora estava junto com os discípulos e ele viu um cego de nascença. Eu estou lendo o capítulo 9 de João. Veja lá. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Mas os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, os discípulos eram totalmente alinhados com aquela crença de que problemas, males, doenças, deficiências eram sempre decorrentes do pecado. Isso causava, irmãos, não somente dor física para aqueles que estavam sofrendo problemas, mas causava também uma dor espiritual. Porque além de doentes, eles se sentiam pecadores e, mais ainda, eram vistos pela sociedade como pecadores. Mas Jesus agora então respondeu para os discípulos: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus estava dizendo assim: olha, não foi ninguém que pecou, não é por conta de pecado. Não poderia ser dele, como ele já nasceu cego, teria pecado antes de nascer? Ou seus pais teriam pecado? Não, veja o texto da nossa lição, um pequeno parágrafo. Jesus esclareceu a questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas nesse caso, apontando para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado pela cura. É claro, irmãos, muitos problemas, muitos males, muitas deficiências, muitas mortes, às vezes são decorrentes do pecado, mas não sempre. Lembre-se de Jó, a história de Jó. Jó não havia pecado e passou por terríveis provações, por terríveis doenças. Mas era outro problema. Era uma questão entre Deus e Satanás, entre Deus e Lúcifer, agora questionando a integridade de Jó. Veja só, irmãos, o pecado, o milagre, os milagres sempre seguem mais ou menos uma ordem. Assim, primeiro é a expressão do problema. Qual era o problema aqui no caso? A cegueira. Está no verso 1. Qual a condução? Como é que ele foi conduzido a Jesus? João 9:5. Eu sou a luz do mundo. Isso é, eu posso iluminar a escuridão da cegueira. E depois o verso 7, a cura. Como é que Jesus fez essa cura? Veja, ele cuspiu na terra e tendo feito lodo, um pequeno barro, aplicou nos olhos do cego e disse: vai e se lava no tanque de Siloé. Ele se lavou e voltou vendo. Seria aquela argila molhada agora a responsável pela cura do homem? Não, irmãos, a cura do homem se deu pela fé no Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez aquele barro, aplicou nos olhos do cego e falou: vai e se lava. E ele foi. Isso quer dizer, a fé, ele tinha fé no Senhor Jesus. E essa fé o moveu para que ele fosse lavar lá onde Jesus havia falado. E dessa forma, então, ele foi curado. Mas veja só agora, irmãos, a repercussão dessa cura. Dos versos 8 até o verso 12. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Eles viam, olha, aquele lá estava pedindo esmola porque era cego, agora ele está vendo. Uns diziam é eles, outros diziam não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Ele afirmava: sou eu mesmo, eu que era cego desde a minha nascença. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele disse, respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Esse era o testemunho pessoal. O testemunho de alguém que havia sido
milagrosamente curado pelo Senhor Jesus. Então fui, lavei-me e estou vendo. E daí perguntaram, onde é que está Jesus? Todos ficaram abismados e não era para menos. O homem era cego desde nascença, era conhecido, reconhecido como cego. Mas a preocupação do povo era uma preocupação mais de curiosidade. Agora, a preocupação dos fariseus, a preocupação da liderança religiosa, não era com a cura, mas era com o autor do milagre. Quem é esse que fez o milagre? Quem é esse? Quem é esse que fez esse milagre? Não era a preocupação com o milagre em si, mas era com o autor do milagre. Veja só, versos 13 até o verso 16. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Veja, irmãos, essa observação é muito importante. Jesus fez essa cura num dia de sábado, outra cura num dia de sábado. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Veja, irmãos, diante de um milagre tão maravilhoso, a cura de um cego de nascença, o que eles estavam preocupados era com o sábado. Era com a guarda do sábado, a tradição da guarda do sábado. Todas aquelas normas, regras que eles haviam criado, tornando o sábado não um dia da alegria, como nós pensamos hoje, mas um dia pesado, um dia de não poder fazer nada. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Entre os fariseus, agora, alguns achavam que ele era um homem que podia fazer milagres, portanto era um homem de Deus. E outros que ele era um pecador. Veja, por favor, o texto da nossa lição. É só em João 9,14 que o narrador conta ao leitor que Jesus fez essa cura num sábado e que, segundo a tradição, e não segundo a Bíblia, violava o mandamento. E assim os fariseus consideravam Jesus como transgressor do sábado. A conclusão deles foi de que ele não vinha de Deus, porque supostamente não guardava o sábado. Mas outras pessoas acharam inquietantes de que um pecador pudesse fazer sinais como aqueles. A discussão estava longe de terminar, mas já surgia uma divisão. O cego ficava cada vez mais cônscio de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade, quanto à verdadeira identidade de Cristo. Alguém estava se achegando mais a Jesus porque havia sido curado, havia sido objeto de um milagre que demonstrava a divindade do Senhor Jesus Cristo. Enquanto outros, os religiosos, os líderes religiosos, se afastavam cada vez mais de Jesus, procurando encontrar em Jesus pecados para condená-lo, não aceitando a verdade, não aceitando o fato concreto do milagre. Devemos cuidar, irmãos, cuidar com as nossas tradições religiosas, para que as nossas tradições religiosas não nos impeçam de ver a Jesus. O que estava impedindo aqueles fariseus de ver a Jesus eram as suas tradições religiosas. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa, como cego, testemunhar. Ele foi, lavou e voltou vendo. Como diz aqui, respondeu, o homem se chama Jesus. Então fui, lavei-me e estou vendo. Que tenhamos um testemunho pessoal constante, de que o Senhor nos iluminou, de que o Senhor nos curou de nossa cegueira espiritual. E agora, então, nós estamos vendo.